Bom, vamos lá, meninos? Então, agora a gente fala da segunda parte da aula de vascularização de membros inferiores. Então, a gente hoje fala principalmente de joelho e de perna. Bom, primeiro a gente precisa relembrar quem são os ramos que estão saindo da coxa e chegando ao joelho. Então, aula passada a gente falou da artéria femoral. Então, a artéria femoral que vai passar pelo hiato dos adutores e vai se transformar em artéria poplítea, que chega à região posterior do joelho. A gente falou da artéria femoral profunda. A femoral profunda, ela dá um ramo que é a artéria circunflexa femoral lateral. E a circunflexa femoral lateral, ela vai dar um ramo descendente que vai chegar até a região do joelho. Então, circunflexa femoral, o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral. Depois, a gente tem alguns ramos aqui da artéria femoral, que eu acho que a gente não falou lá na aula passada, que é um raminho pequeno, que é chamado de artéria descendente do joelho. Então, a artéria descendente do joelho, ela sai diretamente da artéria femoral e ela vai dar dois ramos. Então, um raminho safeno e o ramo chamado de ramo articular. Então, tanto o ramo safeno quanto o ramo articular vão chegar também na região do joelho. Bom, a artéria poplítea, a gente visualiza aqui bem, né, junto com a veia, e aqui a gente visualiza o hiato adutor, então aqui é o adutor, músculo adutor magno. Então, a artéria femoral, ela vira artéria poplítea, assim que ela passa pelo hiato adutor, ou seja, assim que ela sai da região anterior da coxa para a região posterior da coxa. E aí ela vai entrar aqui no compartimento posterior do joelho, que é a região poplítea, e depois ela vai para o compartimento posterior da perna, ok? Então, a artéria poplítea é o principal suprimento de sangue para a perna e depois para o pé. Bom, ela vai então passar no hiato adutor e ela chega aqui no compartimento da perna entre os músculos gastrocnêmios e o músculo poplíteo. Então, o gastrocnêmio aqui está cortado, ó, para que vocês possam visualizar a artéria. Então, ela passa entre os dois gastrocnêmios e este músculo aqui, que é o músculo poplíteo. E aí, o que acontece é que, quando ela está passando na região poplítea, ela vai dar dois raminhos aqui, que são chamados de artérias surais. Estas artérias vão suprir o gastrocnêmio, o sóleo e um outro músculozinho que está cortado aqui, que é o músculo plantar. Então, as artérias surais, elas são ramos da artéria poplítea, na região posterior do joelho, mas o que acontece aqui é que esses ramos, eles não vão formar esta rede de anastomose, essa rede colateral de vasos que estão ao redor do joelho. Esses dois raminhos surais, eles vão para os músculos. Que músculos? Gastrocnemissóleo, que formam o tríceps sural, e o músculo pequenininho, que é o músculo plantar. Bom, e aí o que acontece é que ela vai passar no arco tendíneo, ela entra na região profunda da perna e aí ela vai se dividir em duas artérias. Uma na frente da perna, que é a artéria chamada de tibial anterior, e uma que vai para a região posterior da perna, que é chamada de artéria tibial posterior. Então, a poplítea,
Olha só, ela entra aqui perto da membrana interóssea, ó, a gente visualiza aqui e vem para frente da perna. Então, essa é a tibial anterior. E a continuação dela atrás da perna vira a tibial posterior. Bom, e aí no joelho, quem são os ramos então da artéria poplítea? Então, eu tenho aqui 5 ramos importantes. Artéria superior lateral e artéria superior medial do joelho. Então, ó, a gente visualiza aqui a artéria poplítea, aqui a artéria superior lateral e aqui a artéria superior medial do joelho, ok? Bom, aí ela vai continuar, forma. Aqui no meio a gente não visualiza nessa figura, por quê? Porque ela é uma artéria que se ramifica para frente e que entra na articulação do joelho, que é chamada de artéria média do joelho. Vou mostrar daqui um pouco melhor. E ainda aqui na parte de baixo a gente vai ter a artéria inferior lateral e a inferior medial do joelho. Então, olha só, de novo, a artéria poplítea lança 2 artérias superiores, uma medial e uma lateral do joelho, e elas podem ser chamadas em alguns atlas de geniculadas, então relativas ao joelho. Depois, eu tenho as 2 inferiores, lateral e medial, e ainda tem uma quinta artéria que vem para frente e entra na articulação do joelho, que é a artéria média do joelho. Quem mais colabora com essa anastomose, com essa rede que se forma aqui? Então, vamos relembrar novamente. O ramo descendente da circunflexa femoral lateral. Depois, eu tenho aqui os raminhos da descendente do joelho, o ramo safeno e o ramo articular. E ainda existe uma outra artéria que é chamada de artéria recorrente da tibial anterior. Então, a tibial, quando ela vem para frente e forma a tibial anterior, porque ela está na frente da membrana óssea, da membrana interóssea, desculpa, logo que ela passa aqui para frente, ó, ela vai dar um raminho recorrente. Então, a gente já viu lá na região do cotovelo os ramos recorrentes, né, da artéria radial, da artéria ulnar. E o que acontece é que um ramo recorrente, então, ele vai voltar, né, o fluxo para o fluxo é contrário à artéria de origem, ok? Então, a artéria, o ramo recorrente aí da artéria tibial anterior. Bom, nessa figura, ó, vamos dar uma visualizada aqui. Então, a artéria superior lateral, artéria superior medial, artéria inferior medial, artéria inferior lateral. Aqui a gente visualiza as surais, que estão vindo aqui para os gastrocnêmios. E aqui, então, a gente visualiza a artéria média do joelho. Então, a artéria média do joelho, olha só, ela vai penetrar na camada fibrosa da cartilagem articular. Então, ela vai para dentro da articulação e ela vai suprir os ligamentos cruzados, a membrana sinovial e as margens periféricas dos meniscos. Membrana sinovial, se vocês lembrarem, é a membrana que fica por dentro da cápsula articular e que vai ser a responsável pela síntese do líquido sinovial. Então, quem irriga esta membrana sinovial é esta artéria, que é chamada, então, de artéria média do joelho, ok? Agora, a gente visualizou melhor aqui nessa figura. Bom, e aí o que acontece, então? A artéria poplítea, ela vai dar esta artéria, que é a artéria tibial,
ela segue na frente da perna, na região anterior à membrana interóssea. Então, ela vai descer, 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 e a região distal dela está entre o músculo tibial anterior, de novo a gente não esquece locomotor, né? E o extensor longo do hálux, tá aqui, ó. Então, a artéria, ela fica entre esses dois músculos. Então, o músculo tibial anterior e o músculo extensor longo do hálux. E aí, então, ela vai dar um ramo proximal que a gente acabou de falar, que é este ramo aqui recorrente tibial anterior. Então, logo que a artéria poplítea dá o ramo comum, ela passa para frente da perna, nesta região mais superior aqui da membrana interóssea, e já dá este ramo recorrente que vem para fazer a rede anastomótica ao redor do joelho. E aí ela continua, e lá na região mais distal, o que acontece com ela, ó? Ela vai dar as artérias chamadas de maleolares anteriores, a medial e a lateral. Então, olha só, aqui a gente visualiza as artérias maleolares, e ainda o que acontece aqui é que ela vai formar uma rede com um ramo que vem lá da artéria fibular, lá da região posterior da perna, que é o ramo chamado de ramo perfurante da artéria fibular. Então, ó, vamos lá. A artéria tibial anterior, ela vai dar os ramos aqui, o maleolar lateral e maleolar medial. Então, lembrando que o maléolo lateral é da fíbula e o maléolo medial é da tíbia. E, além disso, essas artérias maleolares ainda vão fazer anastomose com este raminho aqui, que está vindo lá de trás da perna, que é um ramo da artéria fibular. Então, lá atrás da perna, a gente tem a tibial posterior e a fibular. Então, a fibular, ela vai vir para frente e fazer uma anastomose na região do tornozelo. Então, como sempre a gente vem falando aqui, que as articulações, elas têm grandes redes de anastomose arteriais e venosas ao seu redor, ok? E aí, ela deixa a perna, continua, aqui a gente vê novamente as maleolares. Então, a maleolar lateral, que vem para o maléolo lateral, que é da fíbula. A maleolar medial, que vem para o maléolo medial, que é da tíbia. E assim que ela passa pela articulação do tornozelo, pela articulação talocrural, ela vira a chamada artéria dorsal do pé. Então, essa artéria dorsal do pé a gente vê melhor na próxima aula, ok? Então, a artéria dorsal do pé vem da artéria tibial anterior. E na região posterior da perna? Então, eu tenho aqui duas artérias, a artéria tibial posterior. Então, ela desce, aqui ela vai tanto irrigar, suprir o compartimento posterior quanto o compartimento lateral da perna. Ela desce numa região profunda, então, sobre aqui a face dos músculos tibial posterior e do flexor longo do dedo, então, os dois músculos mais profundos da região posterior da perna. E aí, o que vai acontecer com ela? Ó, ela segue, 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 e ela passa aqui atrás do maléolo medial e vai em direção ao pé. A artéria tibial posterior, ela dá aqui 4 ramos. Então, o primeiro ramo é um ramo bem aqui em cima, que é chamado de ramo ou artéria circunflexa fibular. Então, a artéria aqui, ela está praticamente saindo da tibial
anterior, mas na maioria das vezes ela é um ramo da tibial posterior. Depois, um pouquinho mais embaixo, a gente vê aqui, então, a artéria fibular, que acompanha aqui todo o trajeto da fíbula. E aí, o que acontece com ela é que ela, quando chega lá na região da planta do pé, ela vai dar 2 ramos terminais. Então, a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral, que a gente também vai ver lá na próxima aula, que é vascularização do pé. Ok? Então, ó, recapitulando aqui. A artéria poplítea segue depois que deu aqueles ramos todos no joelho. Aí, o que acontece? Ela vai dar um ramo que vai lá para frente da perna, que é a tibial anterior, e vai dar um ramo aqui, que é a tibial posterior. Bom, a tibial posterior, imagina que tá saindo daqui, ó, a figura não tá boa. Ela vai dar um ramo circunflexo fibular, ela vai dar um ramo fibular, e se continua aqui na região posterior da perna, lá no pé, ela vai dar 2 ramos terminais, artéria plantar medial e artéria plantar lateral. Bom, então, olha lá, o ramo circunflexo fibular, ele vai seguir aqui perto do músculo sóleo, então a gente visualiza ela aqui, ele aqui, perto do sóleo. Essas sintopias são importantes para quando vocês forem procurar as artérias lá nas peças, então fica fácil, porque vocês já sabem quem é o sóleo, né? Vocês já sabem quem é o colo da fíbula. Então, achou o sóleo, achou o colo da fíbula, ela vai estar por ali. E aí, o que ela faz? Ó, ela vai se conectar também lá na rede anastomótica do joelho. Então, o ramo circunflexo fibular, ele vai para a região do joelho e vai fazer parte das anastomoses na região do joelho. Depois, a gente tem a artéria fibular. Então, a artéria fibular, ela é paralela à artéria tibial posterior. Ela desce aqui perto do músculo tibial posterior, então, a artéria fibular, e perto do flexor longo do hálux. Lembrando que aqui na região posterior da perna, o flexor longo do hálux fica lateral e não medial. E aí, ela vai suprindo os músculos e os ossos no compartimento posterior e no compartimento lateral da perna. E aí, o que acontece é que aquilo que a gente viu lá na tibial anterior, ela passa para frente da articulação, ela vai dar um ramo chamado de ramo perfurante, que vai se anastomosar lá na região do tornozelo com ramos da artéria tibial anterior. Que ramos? Os ramos maleolares, ok? E aí, ela termina na região, aí na face lateral próxima ao calcâneo, ok? Essa é a artéria fibular. Bom, e a drenagem disso tudo? A drenagem disso tudo é feita primeiro pelo sistema profundo, através das veias homônimas. Então, as veias que possuem os mesmos nomes das artérias. E a grande circulação e a grande drenagem superficial dos membros inferiores, que é feita por 2 veias principais. Então, a primeira delas, que é a veia safena parva. A veia safena parva, ela começa num complexo de rede venosa lateral aqui no pé. E aí, o que acontece? Ela sobe, sobe, sobe na região da panturrilha, entre os 2 gastrocnêmios, e ela vai desembocar no sistema profundo, ou seja, ela vai desembocar na veia poplítea. Então, a veia safena parva, ela faz aí a drenagem desta região da perna, região posterior e região lateral. E aí, a gente já viu na aula passada
a safena magna, que começa aqui na região medial do pé, sobe pela região medial da perna, região medial da coxa e vai desembocar lá na veia femoral, ok? Então, o sistema superficial, novamente, nos membros inferiores, ele é mais importante, ele é menos importante, desculpa, do que o sistema profundo. O contrário nos membros superiores. Nos membros superiores, as veias superficiais são mais importantes do que as veias profundas. Ok, gente? Até a próxima!